aqui do Julgando o Livro pela Capa e a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal. Antes de tudo, aperta o sininho aqui e se inscreve que vem muita coisa legal por aí. Vamos lá, solta a vinheta. Hoje a gente vai falar desse filme que eu simplesmente amei de paixão, que é Sinners, ou Pecadores, do Ryan Coogler. Gente, eu sei que eu prometi que eu ia voltar com um monte de vídeo, um monte de crítica. Eu não tive tempo, mas adivinhem, né? Tô de férias de novo. Eu tô super no atraso, assim, com várias críticas, mas podem esperar que nessas férias eu vou postar tudo fora da ordem mesmo. Mas eu precisava falar antes de Sinners, porque foi um dos meus filmes, por enquanto, favoritos do ano. E eu realmente acho que, por enquanto, é um dos melhores filmes até então de 2025. Pecadores é o mais novo filme do Ryan Coogler, né? Ele dirigiu Pantera Negra, ele dirigiu Fruitvale Station e ele dirigiu Creed. Eu gosto muito dos três filmes, né? Ou da saga inteira de Creed, gosto bastante. E pela primeira vez em um bom tempo ele tá trazendo uma história original que eu simplesmente adorei. Na trama a gente acompanha três personagens centrais. Primeiro os gêmeos Fuligem e Fumaça, interpretados pelo Michael B. Jordan, que eu acho que tá muito bom realmente aqui. Como a gente também tem o Sam, interpretado pelo estreante Miles Keaton. Esse foi o primeiro filme dele, né? Então eu acho que o cara arrasou demais. Nós temos esses três personagens centrais, que são os dois tios gêmeos desse menino novinho, que é o Sam, filho de um pastor da igreja. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, né? A cabine foi bem diferente, foi lá na sala IMAX do JK Iguatemi, que é aquela sala maravilhosa. O filme foi um dos únicos filmados em tela IMAX para esse ano, então eu acho que vale a pena assistir em sala IMAX. Não tô fazendo propaganda, mas o filme realmente foi filmado para IMAX, então você realmente vai ter só uma experiência completa se você assistir naquela telona. Não tem jeito. E foi diferente a experiência porque a Warner agora e a Universal estão de casinha nova. Tem uma nova assessoria por trás, então tive a oportunidade de conhecer a galera, foi super legal. Conheci muita gente, revi vários amigos também de imprensa, foi muito bom. E a experiência foi assim, de tirar o fôlego assistir esse filme numa tela IMAX, foi demais. No filme a gente vê o retorno dos irmãos gêmeos Fuligem e Fumaça para a cidade natal deles, né? Justamente na década de 30, na era Jim Crow dos Estados Unidos, né, da segregação bem em alta, e eles estavam morando em Chicago, trabalhando pro Al Capone, só que eles resolvem fugir de Chicago para a cidade natal deles, a fim de trabalhar juntos e abrirem um bar, né? Na verdade não é um bar, na verdade é uma casa de shows voltada à comunidade negra, que por mais que não esteja escravizada na década de 30, ainda assim é obrigada a trabalhar em plantações de algodão. Enquanto esses gêmeos eles já viveram a vida deles, foram para fora, viajaram, têm dinheiro, diferente da comunidade negra na segregação, que ainda só tinha dinheiro, que nem dinheiro era de verdade, porque eram moedas de madeira que eles ganhavam na plantação. Enquanto isso, os gêmeos eles têm dinheiro, seja de roubo ou seja do que for. Agora, o Sam, que é o sobrinho deles, né, novo, ele sonha em trabalhar com música. O problema é que o pai dele é um pastor de igreja, então, obviamente, o pai dele não quer que ele trabalhe com música, muito menos na noite, porque ele fala que isso é coisa do demônio. Para o Sam, a música é a divindade dele, a música é o que ele mais venera. Então, ele não se importa de ir contra os desejos do pai, se ele tiver a chance de tocar música. E obviamente ele vê uma chance de ouro de tocar, né, o blues, o jazz e o soul, justamente no bar dos tios dele. Eu não quero falar muito sobre o roteiro agora ou sobre a parte do plot em si, justamente porque esse vídeo vai ter uma parte só voltada a spoilers, com várias análises. Esse vídeo vai ser longo porque eu tenho muita coisa pra falar. Mas em geral, Sinners é realmente um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. E pra quem gosta de vampiro, é um filmaço. Eu tava esperando por isso, de verdade. Vocês sabem, não canso de falar, eu sou muito fã de terror. E sim, Pecadores é um filme de terror sim. Não é sustinhos, tem sustões mesmo. Tem a temática de vampiros que eu adoro, mas finalmente uma temática de vampiros abordada de uma forma bem diferente. Apesar de ter várias inspirações em obras bem legais que a gente conhece e adora. Pessoalmente eu acredito que Pecadores se inspirou em vários filmes de vampiro, mas também em vários filmes de criaturas diferentes, sendo alguns deles que eu acredito que o diretor usou inspiração. Um Drink no Inferno, do Tarantino, não apenas pelos vampiros, mas também pela carnificina e pelas cenas com arma. Eu também acho que Prova Final, do Robert Rodrigues, inspirou esse filme, mas eu não vou falar agora por quê, porque tem spoilers nisso aí.
Quem gosta de terror sabe que o John Carpenter também é uma grande inspiração para os diretores e eu acho que tem inspiração dele aqui também. Mas pra mim ficou muito nítido que a maior inspiração dele foi um episódio específico de Twilight Zone. Eu passei o mês inteiro passado falando sobre Twilight Zone no meu TikTok, que eu vou até deixar aqui, Amelie Magazine. Sigam para vídeos mais rápidos, que eu posto bem mais do que aqui, né? Sigam também o Instagram para novidades. Mas basicamente eu passei o mês inteiro passado falando das referências de Twilight Zone em Ruptura, porque tem sim muita inspiração. E eu, Vitória, pessoalmente acho que o Ryan Coogler se inspirou em um episódio específico de Twilight Zone para esse filme. E o episódio se chama A Extrema Unção de Jeff Myrtlebeck. Esse episódio é muito legal. Eu não vou resumir o episódio inteiro aqui, tá? Mas eu vou falar mais ou menos do que se trata. Basicamente, nesse episódio tem um cara que chama Jeff e ele morreu. Só que ele acorda exatamente no dia do velório dele. Ele revive. E as pessoas ficam felizes, mas ao mesmo tempo elas falam: ué, o que tá acontecendo? Ele mesmo não sabe o que tá acontecendo, ele fala: oh, ok, tudo isso de gente, por que tem tudo isso de gente aqui? Por que tá todo mundo tão feliz em me ver? Ele não sabe por que ele tá lá, e as pessoas também não sabem por que ele tá vivo de novo. Só que será que ele é mesmo o Jeff? Será que o Jeff ainda é aquela pessoa, ou será que ele é outra coisa? Isso acontece com um personagem do filme que eu não vou falar agora, mas vou falar nos spoilers. E realmente é a mesma história, cabo a rabo. Eu até diria pra vocês assistirem Twilight Zone, mas eu não sei de verdade onde tem pra assistir agora, em que streaming tem. Eu lembro que passava na TCM, talvez, não sei, Amazon, não sei, não tenho certeza se passa no Prime. Eu acho que não mais, infelizmente, mas eu tô falando da série clássica preto e branco, tá? Então procurem pra assistir porque vale muito a pena e eu acho que esse episódio foi uma grande inspiração pro Ryan Coogler escrever Pecadores. Eu acredito que Pecadores é um filme sensacional, ele é repleto de música, a música, ela narra o filme pra gente. E muita gente até me perguntou, né, depois da cabine, né, alguns amigos perguntaram: ah, mas é musical esse filme, que eu ouvi boatos de que era musical? Não é musical. Mas é um filme que tem muitas cenas musicais, especificamente porque tem personagens que são músicos. Faz sentido isso? Não são os personagens comuns que estão cantando, são personagens que literalmente são músicos ou cantores. Então, para eles, no contexto, faz sentido eles cantarem. Fora que não tem como você contar uma história negra, sobre história gótica negra, horror gótico negro, que se passa no sul, né, que se passa no Mississippi, sem falar de música. A gente está falando de uma história negra. A comunidade negra é extremamente ligada ao mundo da música. Então não tem como ter um filme de terror que fala de vampiros e fala de Mississippi sem ter música. Então não é um musical, mas sim tem bastante cenas musicais onde os personagens cantam e dançam. E tem atuações excelentes, uma direção de fotografia de tirar o fôlego da Autumn. Eu adoro o trabalho dela, maravilhoso, procurem depois. Ela fez também a direção de fotografia de The Last Showgirl, da Pamela Anderson, então essa diretora é muito boa de fotografia. E a gente tem a trilha sonora maravilhosa do Ludwig, eu não sei nem falar o nome dele, Göransson, eu não sei dizer o sobrenome dele direito, desculpa, mas basicamente ele é um baita de um músico e a trilha sonora dele é impecável. Toda a trama de vampiros a gente acha que vai ser batida, mas esse filme faz uma coisa diferente justamente porque ele expande o folclore dos vampiros, ele traz outros personagens para contar o folclore dos vampiros e ele sai um pouco daquela mesmice. Eu vejo ele tratando o vampirismo até como uma forma de culto religioso, assim como a gente viu também em Missa da Meia-Noite do Mike Flanagan, só que de uma forma totalmente diferente aqui. É muito legal, inclusive, que a gente tem irlandeses aqui nessa história, até mesmo porque Bram Stoker, literalmente o criador dessa mitologia vampiresca que a gente conhece do Drácula, era irlandês. Então foram várias referências à Irlanda, tem algumas que são spoilers que eu vou falar mais pra frente. Toda a espiritualidade também ligada às cenas musicais é muito legal de ver e tem a ver com a nossa ancestralidade. Tem uma cena específica que depois eu vou falar na parte de spoilers, que me arrepiou tanto que eu literalmente chorei. É muito legal ver
toda a influência que a comunidade negra, né, e a cultura negra em si, em geral, tanto africana quanto afro-americana, afro-brasileira, como todas essas culturas têm influência em tudo que a gente faz e a gente consome. Então o filme ele é muito legal por isso. E o mais legal é que tem umas cenas muito engraçadas, é um filme de terror, mas que tem muita comédia. Principalmente por causa de um personagem chamado Delta Slim, interpretado pelo maravilhoso Delroy Lindo. Ele é um personagem muito engraçado, mas que ao mesmo tempo ele tem uma fala tão assustadora que não tem nada a ver com ficção dentro da própria trama, que faz você realmente entender qual que é o verdadeiro tom dessa história. E vendo aquela fala saindo da boca de um personagem tão engraçado, é ainda mais assustador. E mostra pra gente que pra comunidade negra, principalmente na era de Jim Crow, monstros, criaturas mágicas não eram o medo. Eles tinham medo das pessoas de verdade, do que a comunidade branca poderia fazer com eles. E é uma cena que realmente arrepia, porque o teor do que ele tá falando, mesmo sendo um personagem tão engraçado, é tão difícil de ouvir, e é uma coisa que é uma verdade que a gente sabe que aconteceu. Ah, e vale falar, né, antes de chegar na parte de spoilers, se você não assistiu o filme, assista na tela IMAX, mas eu tenho que falar isso, o filme tem 2 cenas pós-crédito, então não saia correndo assim que os letreiros começarem, porque você vai perder 2 cenas pós-crédito incríveis que vão transformar totalmente ainda mais a história que você está assistindo. Eu não vou mentir, o filme ele é lento sim no começo, tá? Ele tem uma lentidão de introdução dos personagens, porém, quando a história realmente começa a pegar, aí a adrenalina do começo ao fim você fica assim, tipo, grudado na cadeira. E realmente é um filmaço, precisa ser assistido no cinema. Faz um esforço e tenta assistir numa tela IMAX, porque realmente você vai conseguir ver todo o trabalho excelente de direção de fotografia. Agora sim a gente chegou na parte de spoilers que eu mais queria falar, porque vocês sabem que eu tenho várias teorias, eu tenho várias análises, vários estudos por trás. E eu começo dizendo que assim, parabéns pro Ryan Coogler, que pesquisa que ele fez pra desenvolver esse filme. Tipo, historicamente o filme ele é tão bom, por mais que ele tenha momentos de anacronismo que são especialmente propositais naquela cena específica que a gente vai falar ainda nesse momento agora de spoilers. É proposital o anacronismo ali, mas assim, o Ryan Coogler ele fez o dever de casa, assim. O cara estudou muito profundamente sobre toda a história do sul dos Estados Unidos e realmente uma pesquisa muito bem feita. A gente tem o figurino excelente da Ruthie Carter. Eu não sei se vocês sabem, mas eu também sou formada em moda além de jornalismo. Então sim, eu gosto bastante, sei de moda, tenho especialização em co-hunting, que é pesquisa de moda. E é muito legal também, porque dá pra gente analisar essa parte de figurinos e a Ruthie Carter ela não erra quando é pra fazer figurino histórico e realmente tá certinho, década de 30, comunidade negra do Mississippi, no sul americano. As roupas estão perfeitas, muito a ver com a história e o contexto que eles estão mostrando da era Jim Crow. Trabalho excelente de todo o elenco. Fora isso, toda a linguagem, o sotaque de todos os personagens, toda a representatividade de várias minorias. Foi muito legal ver também que ele trouxe esse aspecto multicultural do sul, né, americano, onde tinham várias minorias morando. A gente tinha os povos originários, que são os indígenas, comunidade negra, comunidade asiática e sim, a própria comunidade irlandesa que representava a minoria imigrante. Basicamente, falando na trama de novo, os irmãos Fuligem e Fumaça voltam para a cidade deles com um monte de coisa roubada, inclusive bebida irlandesa, que depois vai ter uma outra cara, porque vai dar um outro significado aqui. Mas eles tentam abrir essa casa de shows para a comunidade negra, né? Só que dá tudo errado, justamente porque criaturas de outro universo chegam pra literalmente dizimar todo mundo. A história basicamente é essa, a premissa parece simples, mas ela é muito mais profunda do que parece, principalmente quando a gente fala sobre a Irlanda. Eu vou explicar pra vocês agora todo o significado dos vampiros irlandeses nessa história e por que eles são tão importantes. Eu sou da Flórida, não sei se todo mundo lembra disso, nasci na Flórida, então tem todo um contexto, né, que a comunidade afro-americana e irlandesa, as duas comunidades têm uma ligação profunda, que você só vai saber sobre ela ou conhecer ela se você é alguém que nasceu nos Estados Unidos.
especificamente se você nasceu numa comunidade negra, porque se você também é uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, mas é branca, a sua experiência é totalmente diferente. Já a comunidade negra sabe muito bem qual é a ligação irlandesa com a comunidade, e é muito interessante, eu vou falar sobre isso, porque isso torna Pecadores muito genial de trazer os vampiros irlandeses para a América. Muita gente que principalmente não é da comunidade negra americana não tem a noção de como os irlandeses foram influentes para a cultura e para a linguagem afro-americana, principalmente por jamaicanos. O sotaque jamaicano veio da Irlanda, inclusive. Por isso que parece muito que os jamaicanos estão falando como os irlandeses e vice-versa, porque vários termos irlandeses vêm daí. Veio da Irlanda para a Jamaica e vice-versa. Então, essa troca cultural sempre foi mútua, assim, porque enquanto os irlandeses eles chegaram lá como imigrantes, é bem diferente da realidade do Brasil. Os imigrantes italianos e alemães vieram aqui para o Brasil com um único motivo: o governo queria embranquecer a população negra. É diferente. Isso aqui é eugenia. Agora, lá fora, nos Estados Unidos, os irlandeses eles fugiram justamente dos colonizadores e foram para a América. Chegando na América, eles eram tratados de uma forma parecida, mas não igual que a comunidade negra. E eu falo que eles eram tratados de uma forma parecida e não igual por quê? Parecida porque eles também tinham que trabalhar nas plantações, né? Colhendo algodão, colhendo frutas, sem nunca serem donos da própria terra. E tinha uma coisa pior ainda, porque enquanto a comunidade negra liberta tinha pelo menos onde morar, os irlandeses eles eram moradores de rua, mas ainda assim brancos, só que eles não eram vistos como brancos na América, até certo ponto, a gente vai falar sobre isso. Eles se viam como uma minoria porque sim, eles eram tratados como ralé, eles eram tratados assim, tipo, tá aqui essa terra, você planta, vai trabalhar pra mim e ponto final. Nesse meio tempo eles tiveram muita conexão com a comunidade negra, porque todos eles trabalhavam no Mississippi, no delta do Mississippi. Todos eles ficavam ali naquela região, a comunidade de indígenas também morava ali, comunidade asiática, né? O Mississippi era um lugar onde o multiculturalismo ele era tipo lei. E os irlandeses eles se inspiraram em muitas coisas, né, da comunidade afro-americana, como por exemplo a música, o soul, jazz, blues, e músicas sobre as criaturas mágicas que eles enfrentavam, assim como os africanos e afro-americanos têm as músicas sobre os seres mitológicos da cultura dele. Então eles viam como quase como irmãos de outra cor, porque a cultura de cada um deles era muito parecida, e ambos tiveram uma comunidade totalmente dizimada, ou quase totalmente dizimada, ou comunidades que foram colonizadas. Tanto os irlandeses quanto os africanos, eles não eram católicos nem cristãos. Todos eles tiveram o cristianismo enfiado goela abaixo deles. E o personagem que é o vilão, ele justamente até fala sobre isso. Eles foram obrigados a se tornar cristãos. Eles não eram, assim como a comunidade negra também não era, pois a comunidade negra acreditava nas divindades africanas, outros deuses. Então eles tinham essa ligação espiritual relacionada à música, tanto os irlandeses com a cultura deles, quanto os africanos. Então tinha essa troca mútua entre eles, né? Inclusive a gente tem a dança, né? Porque enquanto os irlandeses trouxeram o Riverdance, que é aquele sapateado irlandês, para lá, os americanos negros eles se inspiraram nesse Riverdance para criar uma espécie de sapateado que no futuro se tornaria o sapateado muito conhecido na comunidade negra. Ao mesmo tempo em que foi essa troca cultural, uma troca mútua feita com respeito. E isso valeu até certo ponto, mas aí de repente tudo mudou. Enquanto a comunidade irlandesa acreditava em seres mágicos como leprechauns, fadas, seres mágicos do mar, a comunidade africana acreditava nos orixás, em divindades. Então ambas as culturas sabem o que é você ser moldado pelo colonizador. Mas tudo mudou quando os irlandeses começaram a ser tratados como brancos. E quando isso aconteceu? Quando eles criaram shows de minstréis. Quando eles começaram a pintar a pele de escuro e começaram a trazer aquela dança cultural da África, né, e dos afro-americanos para os brancos rirem. É aí que os brancos começaram a ver os irlandeses como branco. Eu recomendo que você leia um livro do Ignatiel chamado How the Irish Became White.
Como os irlandeses se tornaram brancos, porque esse livro fala exatamente disso que eu tô falando. A partir do momento que eles começaram a fazer os shows de minstréis, a comunidade branca viu que eles eram brancos, tirando sarro da comunidade negra. Então é muito importante essa passagem do livro. Tem também um estudo que eu vou deixar o artigo, obviamente tudo que eu tô falando eu vou deixar fontes e artigos lá na descrição do vídeo para vocês verem também. Tem um projeto que chama Project Muse, que fala da criação dos shows de minstréis. É super importante e tem tudo a ver com o filme. Até mesmo porque o vilão chega e fala pro Sam: a gente quer a sua música, nós queremos a sua história. Ou seja, ele quer se apropriar daquilo ali. A apropriação cultural no filme é mostrada através do vampiro que quer sugar aquela cultura. Eles não poderiam mostrar a KKK querendo sugar a cultura negra, até mesmo porque os racistas da KKK eram tão racistas que eles não admiravam, nem gostavam de música negra, não gostavam de nada negro. Então, obviamente, quem que eles iam pegar para mostrar o branco que admira a cultura negra? Os irlandeses, que foram os primeiros que pegaram como admiração e transformaram em piada, com shows de minstréis. Então tem toda essa relevância cultural. E ainda assim o vilão vampiro, ele acaba se tornando o próprio vilão da história, justamente porque, assim como os colonizadores, ele quer colonizar aquela comunidade negra específica. Então, o cara que é colonizado acabou se tornando o colonizador também. E é aí que os irlandeses começaram a usar a pele ao favor. Foi assim que esse vampiro, inclusive, né, conseguiu convencer aquela família lá do filho ou neto, sei lá o que, da Ku Klux Klan, de entrar para a causa dele. Literalmente ele usou o privilégio da pele branca dele para conseguir persuadir, até mesmo porque a KKK também não gostava de imigrantes não. Independente se os imigrantes fossem brancos ou não, a KKK, que é a Ku Klux Klan, não gostava de imigrantes em geral. Então, tipo, a gente sabe que eles não iam ouvir ele de forma nenhuma, mas ele usa o privilégio dele para convencer esses caras e depois ele usa de novo a mesma coisa para tentar convencer todos os negros do Juke Joint a trabalhar com ele. Ou seja, é exatamente como um culto, assim como Missa da Meia-Noite. Ele acaba criando uma religião. O vampirismo aqui é visto como uma religião, que é a salvação de todo mundo. Só que no fim a comunidade negra estava condenada de duas formas, porque se não fosse o vampiro que acaba com eles, era o pessoal da Ku Klux Klan. Da mesma forma os dois estavam ferrados. Então eu acho que um dos personagens, principalmente um dos gêmeos, se deu muito bem de ter virado um vampiro, porque ele teve vida eterna. O outro pode até ter morrido, mas ele conseguiu se vingar e limpar a alma de toda a comunidade dele. Ao mesmo tempo que o vampiro irlandês se vê como igual, porque olha, eu também canto, eu também danço. Ao mesmo tempo que eles veem isso, e aquela cena do Riverdance, que é o sapateado, é extremamente significativa porque ela é a síntese da troca cultural da Irlanda com a comunidade africana e afro-americana. Então essa cena é muito significativa por causa disso. Mas ao mesmo tempo em que ele se vê como igual, ele também se vê como um salvador branco. E lá vou eu, né, gente, voltar pro vídeo do celular porque a bateria da câmera acabou. Mas a gente tem uma personagem incrível que é a Anne, da Yumi Mosako. Eu simplesmente amo ela. Ela já tinha feito um terror babadeiro, que é His House, da Netflix. E agora ela tá aqui nesse filme dando um show como essa sacerdotisa moderna. E é muito legal porque esse aspecto também é importante. Da mesma forma que a gente teve a cultura irlandesa sendo colocada à mesa, a gente teve a cultura africana usada na América, né? Porque ela é uma sacerdotisa que fala dos orixás, ela tem ligação com a cultura e a mitologia africana especificamente, que é outro aspecto que a comunidade afro-americana totalmente rejeita. Como eu falei, eles foram colonizados, então é muito mais fácil você ver negros americanos que são cristãos do que negros americanos que admiram e cultuam deuses africanos ou de matriz africana. Porque foi feita uma lavagem cerebral realmente na comunidade para eles acharem que tudo que é africano é coisa do demônio. Então esse aspecto é muito importante de ser mostrado no filme, que sim, ainda assim no sul do Mississippi tinham pessoas com ligação com essa cultura africana. A gente teve os povos originários, são os indígenas, que apareceram bem pouquinho, queria ter visto mais, que a gente viu que eles seriam quase como se fossem caçadores dessas criaturas mágicas. Eu queria muito que o filme tivesse uma sequência para a gente poder ver esses povos originários sendo os caçadores dessas criaturas,
Ver criaturas como Wendigos, por exemplo, que são seres da mitologia indígena. Seria muito interessante a gente ver esse aspecto. Eu acho que o filme fez um bom trabalho em trazer diversas minorias para a tela, todas com a mesma importância, apesar de que alguns personagens aparecem mais do que outros, mas faz sentido. Eu não sei se vai se tornar uma franquia, mas eu realmente gostaria que se tornasse. É muito legal ver como o filme mostra que a nossa comunidade negra, em geral, inspirou coisas do presente, passado e até futuro. A gente tem um modelo, né, que a gente chama de formato na moda, que se chama Bubble Up e Trickle Down. Bubble Up é quando as tendências elas vêm lá da minoria, vêm lá da classe baixa e são adotadas pela elite. Por exemplo, tranças, unhas postiças gigantes, grills nos dentes, sabe? Isso são coisas da comunidade negra, especificamente periférica, que foram adotados pela elite através das revistas de moda e das marcas de moda, né? Que elas se apropriam disso. Ao mesmo tempo, existe o fenômeno do trickle down, que é quando as tendências vêm da elite e caem para as pessoas, que é justamente a adoção de coisas como joias de ouro, como coisas de grife, que a população mais pobre adora tentar ostentar, como forma de ostentação. Então, essa troca cultural, ela também existe dentro da moda e ela é super estudada. Eu achei importante falar sobre isso, porque o filme mostra isso, mas a cultura também da moda também mostra isso pra gente no mundo real. Faz tempo que eu queria filme de vampiros negros, né? A gente não tem faz um bom tempo. Se eu pudesse dar umas indicações aqui, Blackula, que é um filme de Blaxploitation muito legal e engraçado. Tem o Vampiro no Brooklyn, também do Ed Murphy, muito bom. A gente tem Vamp, maravilhoso esse filme. E a gente tem a Rainha dos Condenados, né, gente? Que em breve teremos aí, né? Porque a gente tem a série do Entrevista com o Vampiro, né? E logo mais a gente vai ver a Caixa com certeza. Mas essas são as minhas indicações. Eu tava querendo um filme como esse. E eu não tô exagerando quando eu acho que realmente é um dos melhores filmes do ano por enquanto. Pra Pecadores eu dou nota 10, redondinha. Eu realmente gostei, sem exagero, e eu acho que esse filme tem que ser assistido no cinema. Você vai sair da sala de cinema de Pecadores não só, assim, em choque com toda a riqueza visual, mas também por toda a riqueza cultural que o filme apresenta. Esse filme vai literalmente transformar você. Você vai sair da sala assim, tipo, quero assistir de novo esse filme, eu quero assistir. Enfim, por hoje é só. Se vocês já assistiram Sinners, né, Pecadores, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. E a gente se vê então no próximo vídeo do canal. Tchau, tchau!